O Além da Notícia desta noite está falando sobre educação no trânsito, Maio Amarelo. Eu estou aqui com dois especialistas e responsáveis por educação no trânsito no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e no DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. O termo correto é esse, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. E agora a gente vai falar de coisas preciosas que vocês andam fazendo. Primeiro de tudo, quero saber se há hoje uma padronização de educação para o trânsito em nível nacional? Nós temos buscado, sim, falarmos uma mesma língua em todo o país. Dos instrumentos que nós estamos conseguindo utilizar atualmente, derivado da década da ONU, que determina que os países tenham que reduzirem até 50% esses números, nós temos a lei do PENATRANS, que é o Programa Nacional de Redução de Mortos e Feridos no Trânsito. Essa lei determina que dentro dessa década, a partir de 2018, onde ela vai ser efetivamente posta em prática em 10 anos, associada à década da ONU, a gente chega a reduzir em 50%. Então, um dos objetivos dessa lei é justamente a junção de dados e a padronização de atividades. Trazer os órgãos responsáveis pela fiscalização, pela executividade da lei e, acima de tudo, a sociedade, para falar uma mesma língua em relação de trânsito. Audiências públicas estão acontecendo em todo o país, inclusive dentro da temática do Maio Amarelo, para fomentar esse programa. É um programa fantástico. Ele tem por objetivo unir forças dos órgãos sob a baqueta do DENATRAN, mas, por exemplo, essas audiências estão sendo realizadas pelos CETRANs nos estados, estão sendo realizadas setorialmente pela Polícia Rodoviária Federal, para que os números sejam levantados e além do mais, as formas de combater esses números sejam pensadas e postas em práticas. A gente já pediu muito para parar de dirigir e beber, a gente já pediu muito para não usar o celular no trânsito. Então agora vamos diretamente falar com o cidadão, vamos chamar ele para o foco. E o PENATRANS é um dos objetivos que atualmente a gente tem, com a parceria dos demais órgãos, buscado uma inovação nesse programa. O Fábio pode nos trazer também a realidade das ruas, a realidade eu gostaria de perguntar isso para o Fábio. Brasília se tornou um modelo hoje para o Brasil. Hoje não, há muitos anos já Brasília é um modelo para o Brasil. O que você pode destacar do que acontece, por exemplo, em Brasília, Fábio, para o Brasil inteiro? Nós vamos para o 11º aniversário da faixa de pedestre, correto? Então, em 1997, Brasília se tornou modelo para o país quanto à questão da respeito à faixa de pedestre. Os condutores em Brasília passaram por um processo educativo e, posteriormente, por um processo penalizador, que era o condutor que não parava e não respeitava o pedestre quando estava apostado em cima a próxima faixa de pedestre, ele era penalizado. Então, hoje, a cultura social é de respeito à faixa em Brasília e essa cultura ela se espalhou. Nós temos outros estados, outros municípios que copiaram e estão conseguindo trabalhar muito bem a questão do pedestre. É muito importante, Ronaldo, a gente trazer a responsabilidade desse pedestre. Esse pedestre ele tem que parar de atravessar a pista, mexendo no telefone celular. O ciclista ele tem que descer da bicicleta ao realizar a travessia na faixa de pedestre. Também é necessário descer da bicicleta ao realizar a passagem por cima de uma passarela. Na verdade, a passagem foi feita para o pedestre. Então, quando você se desloca, desce da sua bicicleta, se torna um pedestre. É muito importante que todos entendam que não é um benefício ao pedestre, é um benefício à sociedade. Quando estamos conduzindo nosso veículo, seja motocicleta, veículo 4 rodas, automotor, nós estamos com uma velocidade maior, nós temos um deslocamento maior. Então é importante lembrar que apoiar aquele pedestre naquele momento de travessia, proporcionando segurança, é necessário, porque alguns minutos após, nós voltaremos a ser pedestres e deixaremos de ser condutores. Apenas um adendo no que você está falando aí. Eu me puno quando, às vezes, eu vou passando numa via e tem a faixa e eu vejo alguém ali que eu não observei de longe. Às vezes, por causa também da pouca luminosidade, sobretudo à noite. E, às vezes, durante o dia, quando vai um carro à sua frente, então, quando eu vou passando assim, vejo que a pessoa estava entrando e eu não vi, mas eu me puno, me dá aquele aperto interior. Mas, ao mesmo tempo, também, eu já chamo a atenção de alguns pedestres quando eu vejo que estão passando falando ao celular. Exatamente. Ou em cima da bicicleta. E, aliás, eu ouvi dizer que realmente hoje andar com o celular, não só na faixa de pedestre, mas em muitos lugares, tem sido causa de acidentes. Muitos pedestres
As pessoas têm se complicado por causa da desatenção. Desatenção é um dos... a gente não tem números expressivos de mortes ainda, porque essa utilização ainda está muito dentro das vias urbanas. Mas os maiores números de acidente hoje, dentro das vias urbanas, são pela desatenção, que está diretamente associada ao uso do celular. Seja o pedestre, seja o motorista. Seja o motorista, exatamente. Mas, Ronaldo, sobre ações macro, o que é que a gente pode dizer que a gente está realizando? O Denatran está com um programa dentro dessas propostas do Penatrans e da década de combate da ONU, a mortalidade e a acidentalidade, que vai refletir números e vai refletir, acima de tudo, a mudança no dia a dia do motorista, de todos os agentes, né? Nós temos um roadmap, que é um programa que está estabelecendo para as montadoras e todas as empresas envolvidas na produção automotiva, mais de 40 itens de segurança obrigatórios para os veículos a nível nacional. São itens que já são obrigatórios em outros países. E por que no Brasil seria diferente? O prazo vai ser respeitado e, acima de tudo, a busca pela não penalização do condutor, para que isso não chegue em valores expressivos, para que isso não chegue mudando a realidade financeira dele, mas que faça a diferença na hora de garantir a segurança. Nós já temos uma CNH digital, que é um avanço tecnológico dentro das práticas que está sendo maciçamente implantado agora pelo Denatran. Temos o avanço do exame toxicológico. O exame toxicológico hoje, que é realizado para os motoristas profissionais das categorias C, D e E, já tem tirado inúmeros motoristas que se utilizam de substâncias entorpecentes na via. E uma coisa eu gosto de deixar claro, o motorista que utiliza dessas substâncias, ele não é um drogado. Ele é uma pessoa que, pelo excesso capitalista do mercado para cumprir prazos, para chegar com a carga antes da data determinada, infelizmente ele se utiliza desse tipo de mecanismo. Meu pai é um caminhoneiro, meu pai viveu a vida nas estradas e muitas vezes foi obrigado para poder rodar a noite inteira, para poder levar o nosso sustento para casa, para poder me formar, lançar mão desse tipo de recurso. E o avanço da lei tem mostrado que isso é desnecessário, até porque a vida, ela acima de tudo tem que ser preservada. Eu quero saber o seguinte, é possível, num trabalho desse de conscientização, de educação para o trânsito, se trabalhar, por exemplo, com as escolas, e vocês têm exemplo de trabalhos nas escolas, por exemplo, de trabalho em empresas, dentro de empresas normais, se trabalhar, por exemplo, nas noites, eu já fui alvo de um trabalho feito por vocês nas noites, em Brasília, de educação, com a mídia. O que é possível se fazer e se intensificar mais? Claro. Eu gostaria só de fazer uma correção. Pois Os cálculos lá do aniversário da faixa de pedestre, a gente está, na verdade, no 21º ano da faixa de pedestre. Eu não ia lhe corrigir, amigo. Eu acho que entardecer da noite, né, um dia de trabalho, trouxe esse colapso aqui de cálculo. Totalmente justificado. 10 anos, mas totalmente justificado. Ainda bem que foi recapitulado. Mas o Departamento de Estradas de Rodagens, há 13 anos, vem trabalhando com crianças. Qual o sentido do trabalho? Esse trabalho começou com um projeto chamado Transitolândia. O que nós buscávamos? O departamento ele trabalha com rodovias, no caso de Brasília, distritais e vias rurais. Logo, víamos a necessidade de atender crianças, escolas rurais, pois elas estavam sendo vítimas de atropelamentos nas rodovias distritais aqui da capital. Esse projeto começou pequeno, trabalhando com as crianças, e hoje, depois de 13 anos de trabalho, nós já atendemos anualmente 20 mil crianças, trabalhando como elas? A formação do pedestre. Pois, infelizmente, as escolas ainda não conseguiram trabalhar a formação do pedestre como deveria, como é o sonho de todo órgão de trânsito, como é o sonho do Denatran, como é o sonho do DR. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a serem pedestres, as pessoas a conhecerem o Código de Trânsito Brasileiro, para que elas saibam como se comportar e como interagir com os demais veículos. Se uma escola solicita, por exemplo, do DER, uma visita, um trabalho de educação, ela vai ter essa atenção. Sim. Hoje, para você ter noção, o DR fornece o transporte, fornece o lanche. O intuito é realmente receber crianças. Então, por dia são 240 crianças. Escolas públicas, particulares, rurais, Fábio, urbanas. Essa é uma realidade só distrital ou nacionalmente nós temos essa possibilidade? Exatamente. O atual perfil do Denatran está sendo na busca dessa uniformização de condutas. Nós temos resoluções do CONTRAN, a exemplo da 285 de 2007, que abre, por exemplo, a formação
a partir do ensino médio, a formação do condutor. O Denatran está com o perfil de unificar e trazer os Detrans para o foco das discussões. Sabe o que é que essa resolução prevê? E é fantástico. Ela chega onde a educação tem que acontecer. Ela prevê que as escolas introduzam de forma, como disciplina extracurricular, a formação do condutor, que são aquelas 45 horas aulas que a gente faz de forma teórica para a retirada de habilitação. Ela prevê que a escola, em parceria com o Detran, pegue este conteúdo, dissolva em forma de matéria extracurricular e, ao final, o aluno saia com o curso teórico pronto, dissolvido dentro de matéria, e aquilo que a gente aprende na escola, Ronaldo, a gente leva para a vida. Então, a gente está atualmente resgatando essa resolução, dando um aperfeiçoamento, a exemplo do que já está acontecendo no Rio de Janeiro, aqui em Brasília mesmo. O Rio de Janeiro está com 40 escolas pilotos, e nós estamos acompanhando pelo Denatran isso, 40 escolas de período integral, onde os adolescentes que estão no 2º e 3º ano do ensino médio vão ter 90 horas aulas dissolvidas durante esses 2 anos de formação de condutor. O curso que a gente faz para tirar a habilitação. Ao final, ele já sai com o curso teórico pronto, precisando apenas dos próximos passos, que é o prático e as demais exigências da lei para a retirada de habilitação. E mais, ele está premiando com todo esse restante de atividades os melhores alunos. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a diferença. Eu não sei se você terminou o que você estava exemplificando sobre o trabalho com as crianças, mas eu queria saber de algum trabalho com os infratores, com os motoristas infratores. Brasília tem também uma experiência nisso? Em Brasília, infratores condenados, a Justiça traz para o nosso ambiente de educação. Então, muitos deles vêm trabalhar conosco, seja atendendo crianças, seja atendendo outros condutores em blitz, para que entendam e nos ajudem que não haja o cometimento do erro que eles cometeram. Quanto à questão das crianças, só para completar, nós trabalhamos muito, então, a formação do pedestre como criança, para que posteriormente ele possa ser trabalhado como condutor, caso tenha necessidade. Até porque a utopia de nós que trabalhamos no trânsito é que não tenham tantos condutores no futuro, que o transporte público, que a mobilidade, ela realmente seja integrada e funcione de forma perfeita e redonda. Mas é importante o quê? A criança, do 1º ao 5º ano, 1º ao 6º ano, que ela tenha consciência de que, como pedestre, ela deve respeitar algumas regras. E, além disso, nós estimulamos essa criança para que ela possa corrigir os atos dos seus pais. Então, pais que são abordados... É tão verdadeiro isso que lá em casa tem um rapazinho chamado Ângelo, é quem mais me chama a atenção no trânsito. Isso. O Ângelo acabou de ser homenageado. Tá vendo? Ângelo é uma das nossas crianças que são estimuladas a corrigir seus pais. Como? Tocou o telefone dentro do carro, orientamos a todas as crianças que seja o copiloto, que seja quem vai intermediar essa ligação, que seja quem vai informar a quem está ligando que o pai, que a mãe está conduzindo o veículo. Todas as nossas abordagens feitas com adultos hoje, quando deparamos com pais que estiveram com as crianças que participaram do nosso programa, a primeira informação que nos é dada é: depois que nosso filho esteve presente numa atividade de educação de vocês, a gente não consegue nem mais ligar o veículo antes que todos do veículo estejam com o cinto de segurança. A ideia é muito boa, funciona muito bem e a gente quer que os municípios estimulem essas boas práticas. A gente quer que as escolas, por mais que com todas as dificuldades que nós sabemos que tem, que elas possam trabalhar um pouquinho mais o âmbito do pedestre dentro da criança. O Denatran tem massificado a municipalização do trânsito, para que a gente traga o município para essa discussão. Esse tipo de atividade, através da criança, ela inibe o adulto. Tem Detrans, que a gente vem acompanhando algumas atividades, Detrans, Cetrans. A criança recebe um bloquinho de multas. E ela, no ato da infração, ela notifica o pai. A mãe. O pai fica acobertado de vergonha. Constrangido. Tá entendendo? E a partir daquilo já não volta a incorrer mais naquela atividade. Então, a criança tem o objetivo de conscientização alcançado e ela serve de fiscal do adulto. Fábio e Jackson, eu já observei em outras épocas que nós tivemos uma atuação muito maior na mídia dessa educação para o trânsito. E confesso que ultimamente não tenho mais visto isso. É real? De fato, nós não podemos ser hipócritas a dizer que não vivemos um contingenciamento de recursos.
né? O país enfrenta uma crise que não é de hoje, não é de ontem, é um processo que vem acontecendo e, de certa forma, sim, financeiramente a gente vem sofrendo esses impactos. Aí, a partir do momento onde o gestor tem que se mostrar eficiente. Águas mansas não fazem bons marinheiros. Então, nesse período, a gente tem que firmar as parcerias público-privadas, a gente tem que trazer a sociedade para nos ajudar. Mas essa escassez desse tipo de atividade, de fato, existe. E faz muita diferença. Faz diferença, sim. Mas é justamente aí onde a gente tem que ser instigado a fazer a diferença. Exatamente. E é muito importante espaços como este, porque essa iniciativa das mídias em falar sobre o assunto é realmente o que faz a diferença. Às vezes a propaganda ela vai atingir, ela vai conscientizar, uma massa, com certeza. Porém, atividades mais pontuais em que a gente possa ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar realmente a conscientização e explicar, tirar dúvidas a respeito do que está acontecendo, são mais efetivas. Temos que saber gerir a verba pública para que caminhemos em sentidos que deem resultados. Infelizmente, né, a questão do contingenciamento, como o amigo Jackson disse, é um problema que passamos, eu acho que em todos os estados, nesse período. Então, cabe a habilidade do gestor, a criatividade, para que a gente continue atingindo nossos objetivos e que consigam formar multiplicadores. Então, com as crianças, como falávamos, com certeza estaremos formando multiplicadores. Muito bem. Olha, gente, o nosso segundo bloco já está ficando por aqui. E o terceiro bloco, você de casa pode participar dele. Pode mandar para cá a sua dúvida, o seu comentário e a sua questão também para os nossos convidados aqui. Está aparecendo aí agora o nosso número, DDD 61 99164 4304. Manda sua mensagem via WhatsApp, a gente vai agora submetê-la, sua mensagem ou pergunta, ou seja o que for, aos nossos convidados, ok? Até já depois do intervalo.